quero meditar, né, com a igreja do Senhor sobre orar em toda e qualquer circunstância, tudo estando bem ou tudo não estando bem. E para isso a gente vai meditar um pouquinho nesse Salmo 51, mas antes, eu gostaria de lembrar, antes de ler, os versículos que nós vamos ler são dos 10 ao 17, né, os irmãos podem ir separando aí, mas antes de ler, eu gostaria de lembrar um pouquinho da nossa meditação de domingo. No domingo, nós aprendemos que em todos os momentos o Senhor está a nos contemplar, né? Quando acertamos ou quando erramos, né, o Senhor nos vê. E hoje nós vamos meditar um pouco mais na atitude que devemos desenvolver como hábito em qualquer circunstância da nossa vida, quando entendemos que servimos a um Deus que se relaciona conosco. E aí, a gente vai voltar lá naquela meditação de 2 Samuel 12, quando a gente lembrou, né, daquele episódio da vida do profeta, da vida do Davi, do salmista Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele do que ele tinha cometido. E o que eu quero hoje focar, né, nessa meditação não é simplesmente no pecado de Davi. E isso que eu quero assim, que fique bem, bem aceito em nosso coração, né? Eu não quero focar apenas no pecado de Davi. É claro que a gente vai falar do pecado porque foi algo que levou ele a ter uma atitude. Mas eu quero focar principalmente na atitude que ele teve após a visita do profeta Natã. Quando Natã vai e conta para ele o que ele fez, lembra ele do que ele fez, que ele tinha pecado e que ele estava tentando, a gente viu no domingo, esconder o seu pecado. O que Davi fez? Ele confessa o seu pecado e fala: pequei contra o Senhor, no versos 13. Né? Ali, ele se arrepende. Ele percebe que ele é miserável e que ele precisava se arrepender naquele instante. E, a partir daquele momento, Natã fala: olha, seu pecado foi perdoado, mas a consequência dele você vai carregar. Né? E o que Davi faz quando descobre que ele tem essa consequência para carregar do seu pecado? Ele ora. Ele poderia ter se revoltado, irmãos. Meu filho vai morrer, né? Está decretado, meu filho vai morrer, o profeta falou. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter se irado, né? Ter se debatido, fazer o que a gente faz muitas das vezes, mas ele não fez. Ele orou. Ele foi para os pés do Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Né? Da mesma forma que Davi decidiu orar, né, nós vamos meditar que, ao invés de nos distanciarmos do Senhor em qualquer situação, seja ela boa ou ruim, a gente precisa decidir orar. Né? Essa vai ser a nossa meditação. Então, o que fazer? Né? O que você tem feito, o que você tem decidido fazer na caminhada cristã, quando as coisas estão bem, ou quando tudo parece estar dando errado? Qual tem sido a sua atitude? Então, lá no versos 10, Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse salmo, irmãos,
ele foi escrito por Davi logo após a visita, né, um relato histórico, que ele foi escrito por Davi logo após a visita do profeta Natã. Então, ali ele estava, de fato, o início do Salmo, ele fala de todo o arrependimento de Davi, né, quando ele começa falando lá, tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor de tuas misericórdias. Ele começa orando, pedindo perdão ao Senhor. Então, esse salmo foi escrito realmente por Davi quando ele estava devastado, porque ele sabia o que ele tinha feito. E ele queria o perdão do Senhor, então ele se coloca diante de Deus com o coração quebrantado. Então, nestes versos, o salmista Davi humildemente declara sua dependência do Senhor, pedindo para que fosse criado nele um coração puro, pois somos, por natureza, pecadores. E esse criar aqui é o mesmo criar de Gênesis. E, às vezes, a gente não para pensar, porque quando a gente fala assim, Senhor, cria em mim, qual tipo de criar a gente está falando? Nesse salmo aqui, é o mesmo criar do livro de Gênesis, que é de criar, moldar, formar. Davi não pedia para ser restaurado, mas ele queria ser recriado. Né? Porque, para ele, a forma que ele estava não cabia mais. Então, ele falou, Senhor, faz de novo, muda tudo aqui. Eu quero te obedecer. Né? Então, Davi não pedia para ser restaurado, mas ele queria ser recriado. E, após isso, pede por um espírito estável, para que o Espírito Santo do Senhor sempre estivesse com ele. E o interessante que a gente vê também nessa parte, irmãos, é que, nessa época, o Espírito Santo de Deus, embora a gente sabia, né, que já era um Deus trino, naquela época ainda não se havia falado sobre o Espírito Santo do Senhor. Mas ele sabia que num corpo impuro o Espírito de Deus não habitaria. Então ele fala, Senhor, não retire de mim o seu Espírito, ou seja, purifica-me, como ele pede, né, ao longo dos Salmos, para que a alegria da salvação fosse devolvida. Ele pede também e termina entendendo que tudo o que ele precisava era que o seu coração fosse humilde e quebrantado, pois assim o Senhor não o rejeitaria. E nós? O que nossa mente e coração tem feito quando a gente precisa entender, né, nas diversas circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, o que nós temos feito nas diversas circunstâncias da vida, quando as situações são boas ou elas são ruins? Com esses versos, nós precisamos entender, aprender aqui, a gente aprende 3 coisas com esses versos, que eu enumerei para a gente meditar nessa noite, dos versos 10 aos 17. E a primeira coisa que a gente vai aprender é que a gente precisa de um espírito estável, qualidade que só é adquirida com a prática da oração. O que é um espírito estável? Em outras versões, a gente vê falando que é um espírito inabalável, um espírito firme, um espírito que não se corrompe diante das diversas circunstâncias, um espírito que não se deixa desvanecer, né, diante das dificuldades da vida, e mesmo um espírito que permanece fiel nas circunstâncias boas. Esse é um espírito estável. Então, nos versos 10, Davi fala, voltando aqui no verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Neste verso, Davi entende que sem a ajuda do Senhor, ele não tem condição de ter estabilidade espiritual, que não consegue lutar contra as situações da vida se o Senhor não estiver com ele. Quem de nós, irmãos, conseguiríamos ter estabilidade espiritual se o Senhor não estivesse conosco? Nós não conseguimos sem Ele. E, para isso, nós entendemos que precisamos nos relacionar com Ele. Imagine um exército indo à guerra sem o seu comandante de batalha, sem o seu general de guerra. Quem iria dar o comando do que fazer e, na hora, o que deveriam fazer? Como deveriam agir? Quem seria a referência para a qual todos os soldados do exército iriam olhar? Esse exército se tornaria instável e seria facilmente vencido pelo exército adversário. Assim somos nós.
quando tomamos decisões na nossa vida sem antes colocar diante do Senhor em oração, por nós mesmos, na força do nosso braço, seguindo o desejo apenas do nosso coração. Nos tornamos instáveis e suscetíveis a errar, mais e mais. Nos tornamos presas fáceis, irmãos. Só alcançamos um espírito estável quando entendemos que não podemos dar nenhum passo sem antes consultar o Senhor em oração. A mais simples decisão que precisamos tomar, temos que primeiro colocar diante do Senhor em oração, pois assim nos permitiremos ser guiados por Ele. Muitas das vezes a gente acha que orar é algo assim, por que orar? Infelizmente, nós somos levados pelas atitudes diárias de nossas vidas e, muitas das vezes, agimos no automático e esquecemos que é o Senhor que comanda as nossas vidas. E, muitas das vezes, nós nos colocamos nesse lugar de comando. Então, todas as vezes, irmãos, e isso é muito sério, todas as vezes que nós decidimos algo por nós mesmos, nós não estamos deixando o Senhor comandar as nossas vidas. E se nós somos cristãos, se nós nos declaramos cristãos para o mundo, a gente precisa entender, e não só entender, mas praticar. Praticar o fato de não somos nós que escolhemos. É o Senhor quem escolhe. E para o Senhor escolher, eu preciso orar. Nós precisamos orar. Então, aqui, a gente aprende que nós só teremos, um espírito estável. E aí eu vou até esticar mais essa questão do espírito estável. Nós só teremos uma vida cristã estável a partir do momento que a gente entende que orar é tudo. Eu posso fazer tudo. Cantar, pregar, louvar, faxinar, cozinhar na igreja, tudo. Se eu não orar, cadê meu relacionamento com o Pai? Estou me relacionando com todo mundo, mas com o Pai, estou deixando a desejar. É isso que o Senhor quer para nós? Em hipótese nenhuma. Então, que nós entendamos, que a primeira coisa que a gente precisa, nesse tempo, é pedir a Deus que nos dê um espírito estável. E nós só alcançaremos através da oração. E a segunda coisa que a gente precisa entender com esses versos é que ser sustentados pelo Senhor com o espírito obediente. Uma coisa está ligada à outra, né? Se eu oro, logo eu tenho um espírito estável, ou seja, eu tenho uma vida cristã estável, e a partir de então eu vou ter um espírito obediente ao Senhor. Nos versos 12, Davi fala assim: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui, Davi pede, para trazer de volta essa alegria da salvação, porque ele tinha pecado, então ele se sentia envergonhado. Naquele tempo, para um rei, ser descoberto dessa forma era uma vergonha. Então, ele pede ao Senhor para trazer de volta a alegria da salvação, porque ele estava triste. Mas também, acima de tudo, ele entende que sem o sustento do Senhor, ele não consegue obedecer. Então, aqui ele se coloca na total dependência do Senhor, para que, através do relacionamento com o Pai, ele consiga ser obediente. Ou seja, de nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos obedecer. Nós não somos bons. Nós não conseguiríamos obedecer. Mas, estando firmados no Pai, nós vamos conseguir ser obedientes, porque a nossa obediência não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus que está em nós, e que nos molda, que nos transforma a cada dia, a partir do relacionamento com Ele. E eu me lembro de Abraão, aqui agora. Quando fala de obediência, a gente tem que lembrar de Abraão. Quando Deus pede a ele para sacrificar seu filho, Isaque, em holocausto ao Senhor, sem entender nada, o que Abraão faz? Pega seu filho,
prepara tudo, coloca num cavalo e vai sacrificar ao Senhor com Isaac. Aí, no meio do caminho, Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. O Senhor proverá, foi a resposta de Abraão. O Senhor proverá para si o cordeiro. Irmãos, eu não sei o que Abraão sentiu. Não consigo imaginar. Gente que é mãe, que é pai, não consegue imaginar qual foi o sentimento de Abraão. Mas ele obedeceu. Eu não sei, sendo muito sincera, se eu seria capaz de tamanha obediência. A gente tem que ser sincero, né, pastorinha? Não sei. Mas por que Abraão foi capaz de tamanha obediência? Porque ele se relacionava com o Pai. Então, ele não tinha dúvidas dos planos do Senhor para ele. Se o Senhor permitiu ele ser pai quando já não podia mais ser pai, o que era para ele? Em tamanha dor, obedecer ao Senhor em entregar seu filho quando ele nem pensava que teria. Então, ele decide obedecer. E, pela sua obediência, o Senhor fez dele uma grande nação. Pela sua obediência, a gente ouve falar de Abraão até os nossos dias de hoje, está na galeria dos heróis da fé. Né? Então, não tem como falar de obediência sem falar de Abraão. Só conseguiremos viver uma vida inteira de obediência e confiança ao Senhor se nos relacionarmos constantemente com Ele, pois assim o conheceremos. E isso só é possível pelo estudo da palavra e da oração. A gente, irmãos, tem um hábito de admirar muito os irmãos que têm vida com Deus. E o que é ter vida com Deus? Ler a Bíblia e orar. Viver uma intimidade com o Pai. Simples, né? Por que a gente não faz isso? Como deveria fazer? Não estou dizendo que a gente não faz, mas não faz como deveria fazer. Todos nós, se a gente for fazer uma autoanálise, a gente vai ver que a gente pode melhorar mais um pouquinho, a cada dia. A cada dia. Né? A gente pode se tornando, como diz a Bíblia, que o salmista Davi foi, um homem segundo o coração de Deus. Tem um que fala, né? Que canta esse louvor, né? Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova, um espírito inabalável. Esse hino é muito profundo também. Então, assim, não é algo que a gente não é capaz, irmãos, de alcançar. A gente precisa entender que o Senhor nos chama para um relacionamento. E a obediência é uma das formas também de nos relacionarmos com Ele. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nessa noite, que o Senhor quer trazer ao nosso coração, é que para termos um espírito estável, precisamos orar. Para caminharmos no caminho da obediência, também precisamos orar. E a terceira coisa que a gente aprende nessa noite, com esses versos, é a viver uma vida de quebrantamento. Viver uma vida de quebrantamento. Nos versos 17, lá no finalzinho, o último versículo que a gente leu, diz assim: os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Davi percebe que nada agrada mais a Deus que um coração quebrantado em sua presença. Um coração que reconheça que não há nada mais importante que reconhecer o senhorio de Deus em sua vida e permitir que Ele haja de acordo com a sua vontade. Aí eu gostaria de relatar aqui uma experiência pessoal, não minha, mas da minha mãe, mas que tem a ver com a nossa família. Né? Em 2004, 26 de abril de 2004. Minto, 26 não, foi dia 25. 25 de abril de 2004. Minha mãe em sonhos, tem gente que recebe a visita do Senhor em sonhos, né? Nós cristãos, às vezes, recebemos a visita do Senhor em sonhos, né? A gente tem essas experiências com Deus. Minha mãe teve essa experiência com Deus, de, em sonhos, receber a visita do Senhor. Ela estava dormindo, sonhando, só que era um sonho específico, né?
E nesse sonho aparecia para ela um anjo. Eu falo um anjo, mas foi um homem de branco. Né? Ela fala, apareceu para mim um anjo de branco. E esse anjo mandava ela colocar num caderno o nome das filhas, dos genros e dos netos. E assim minha mãe fez. Acordou, colocou no caderno o nome das filhas, dos genros e dos netos. E orou. Orou o dia, assim, de madrugada. No outro dia, ficou em espírito de oração, porque ela falou, por que eu tenho que orar? Pelos meus netos. Eu já oro, mas foi específico, né, naquele dia. Você precisa orar por eles. E ela passou o dia orando pelas filhas, somos três irmãs, né? Pelos netos, na época ela tinha 3 também, hoje ela tem mais, e pelos genros, que na época ela tinha 2, hoje ela tem 3. E nesse dia 26, isso foi dia 25, no dia 26 de abril, perdão, irmão, 26 de março de 2004, nós fomos a Raposo pela primeira vez, eu, Charles, Júlia e Petros. Petros tinha 2 anos e pouquinho, e Júlia estava completando 1 ano nesse dia. Nós fomos comemorar o aniversário de Júlia, a gente gostava muito de viajar, como gosta até hoje, mas a gente foi comemorar o aniversário de Júlia em Raposo, que a gente não era de festa, criança, né, a gente não fazia festa para criança, então vamos viajar, vamos para Raposo. Irmãos, no meio do caminho, a direção do carro trava. Capotamos 3 vezes. O carro deu perda total. Júlia foi lançada a 15 metros do carro. Ela estava mamando na hora, no meu colo, voou. A tampa traseira da mala saiu. Foi lançada a 15 metros do carro, numa curva. Quem conhece a estrada daqui para Itapiruna, no Morro da Mangueira. Né? E Petros, na cadeirinha, estava sem o cinto, porque estava brincando comigo, criança, né? Às vezes a gente coloca cinto, às vezes a gente tira cinto, na hora eu tinha tirado o cinto. Sem o cinto, na cadeirinha ele ficou. O carro capotou 3 vezes. Petros não saiu da cadeirinha. Júlia foi lançada a 15 metros do carro, não sofreu um arranhão. Eu tive um corte no rosto, porque fiquei me debatendo no carro procurando Júlia, porque eu senti que ela voou das minhas mãos. E Charles teve o pescoço um pouco queimado pelo cinto. Mas, pelo grau do acidente, irmãos, nós não sofremos nada. E eu acredito fielmente que, naquele momento, né, pelo espírito quebrantado da minha mãe, ter obedecido, independente de ter entendido, né, o Senhor nos livrou do pior. Quando a gente chegou aqui a Campos, chegamos no hospital, ninguém acreditou, lá de Itaperuna. Quando chegamos a Campos, ninguém acreditou. Como que uma menina de 1 ano, lançada a 15 metros do carro, nada acontece com ela? E nós, irmãos, não estávamos vendo Júlia quando o acidente acabou. Nós estávamos preparando para procurar Júlia embaixo do carro, quando vem uma pessoa com Júlia nos braços. Porque Deus foi tão fiel que Ele permitiu o acidente, mas Ele não permitiu que nenhum outro carro encostasse em nós ou passasse por cima de Júlia, que parou exatamente numa curva. A Júlia foi lançada logo no início da curva do Morro da Mangueira. Vinha um carro no sentido contrário, que percebeu o acidente e travou a pista. Ficou no meio da pista e ligou o pisca-alerta, colocou o triângulo. Então, assim, Deus foi tão fiel que Ele permitiu o acidente. Mas Ele não permitiu que danos fatais nos acontecessem, muito pelo contrário. Apenas 4 cortes no rosto. Eu digo que eu não sofri nada. Né? Pela obediência e pelo quebrantamento da minha mãe, que era nova cristã, vida cristã inicial, mas na simplicidade dela, ela serviu ao Senhor e continua servindo ao Senhor. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que somos chamados a nos relacionar com o Pai. E que o nosso coração deve estar quebrantado à sua presença e o seu chamado para que venhamos a crescer no conhecimento do Deus que servimos. E é isso, e é só isso, e isso só é possível
com uma vida de oração. Não são alguns momentos, mas uma vida de oração. À proporção que nos quebrantamos ao Senhor, que nos tornamos mais dependentes dEle, passamos a querer estar mais e mais perto dEle, não para apresentar nossas causas a eles apenas, isso também é importante, mas não é só para isso, mas porque vamos nos tornando ansiosos para estar ao lado daquele que escolhemos nos relacionar. Concluo nos lembrando que, por meio do relacionamento com o Pai, que adquirimos um espírito, adquirimos um espírito estável. E assim somos sustentados pelo Senhor nas situações da vida. Que vamos nos tornando obedientes quando nós decidimos, quando nós decidimos nos relacionar com o Pai. E não conseguiríamos sem a sua ajuda. E também nós somos quebrantados, pois quanto mais nos aproximamos dele, mais vamos entendendo sua importância em nós e passamos a querer estar mais e mais perto dele. Catrine, coloca para mim 2 Coríntios 3,18, para a gente fechar esse momento e orarmos. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Através desse verso, irmãos, nós entendemos que, por meio da oração, nós vamos contemplando a face do Senhor a cada dia. Que por meio da oração nós vamos sendo transformados. E assim como Moisés resplandeceu a face do Senhor quando ele encontrava com o Senhor, nós também vamos tendo nosso corpo transformado pelo Senhor, nossa mente transformada pelo Senhor. E ao sermos transformados pelo Senhor, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. E isso só é possível por meio da oração. Que nós possamos entender essa grandeza de estarmos em oração. Que nós possamos entender que, quando a gente coloca lá no grupo da igreja, quarta-feira, relógio de oração, quinta-feira, culto de oração, de 15 em 15 dias, encontro com Deus na sexta, de 15 em 15 dias, sábado, hora nona, nós estamos nos preparando para estarmos aptos, para estar no exército do Senhor. Porque quanto mais nós oramos, mais nós somos obedientes ao nosso general de guerra, que é o nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Jesus, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, dizendo, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. E que nós precisamos, Senhor, a cada dia entender que precisamos Te buscar, Senhor, mais e mais. E que sem Te buscarmos, Senhor, nós não seremos transformados, nós não refletiremos, Senhor, a Tua glória, nós não seremos exemplo, Senhor, por onde passarmos de Ti. Então, Senhor, nos ensine a Te buscar. Dai-nos, Senhor, sede para estar em Tua presença, Senhor, seja em comunhão com os irmãos, seja no secreto em nosso quarto, Senhor, nas nossas casas, mas não permita, Senhor, com que venhamos a cair na mesmice, Senhor, de uma vida cristã vazia, mas que nós venhamos, ó Deus, que nós venhamos a buscar a Ti, Senhor, a ponto de sermos chamados Seu amigo, Senhor, a ponto de sermos, Senhor, comparados a Davi, que tinha um coração, ó Deus, segundo o Teu coração. Então, Jesus, nós não queremos nada mais que isso. Nós queremos, Senhor, ser achados por Ti. Ser achados por Ti, Jesus, e aprovados, Senhor, quando o Senhor vier nos provar. E nós só conseguiremos ser aprovados por Ti, ó Deus,
se nós tivermos uma vida de oração, Pai, uma vida de relacionamento contigo. Então, ó Deus, nos desperta cada dia mais, para que possamos, Senhor, nos relacionar contigo. É o que eu te peço nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.